perguntar, né? A espiritualidade e a mente também, hoje se fala em vida saudável, passa, né, pela força corporal, a força da mente, até saúde financeira. Imagino que saúde financeira você não toca no livro, mas pelo que eu vi, você toca na mente, na alma, né, o que fala, e no corpo. Então eu queria que você explicasse um pouco o conceito do livro, e parabéns pela publicação. A saúde financeira é uma consequência de um estado de espírito. Então você tem lá em Harvard hoje, tem uma disciplina de Mindfulness Meditation. Sim, o que é isso? Já faz alguns anos. Você respira, você traz a frequência cerebral. Você pode conseguir isso rezando, meditando, fazendo Theta Healing, para uma onda de programação. E nessa onda de programação, você visualiza o que você quiser. E aí o que tem demonstrado? Nas doenças crônicas, na fibromialgia, nas enxaquecas, nas neoplasias malignas, você tem um resultado. Então, Harvard já está fazendo isso. O que eu percebi ao longo dos anos que me fez escrever esse livro, é que eu percebi que a minha atitude de estimular o meu paciente a ficar bem, era algo intuitivo, mas tinha um resultado positivo no final da cura. Por isso que nesse livro tem alguns milagres, que o que fez a diferença foi muito mais o meu estímulo do que a medicina, que é competente, respaldada em ciência, respaldada numa medicina clássica. Então a hora que a gente percebeu isso, eu vi que isso não era ensinado na escola. Então eu resolvi colocar isso em livro para as pessoas entenderem que é possível, basta o desejo vir do coração. Não existe obstáculo intransponível quanto o desejo vem do coração. Foi assim, quando a gente, graças a Deus, só peguei o meu primeiro caso com corticoide, com Covid, eu tinha muita vontade de resolver. E às vezes a gente está vivendo, quer dizer, a vida é uma oportunidade, gente. A gente tem desafios. Os desafios, se não tivessem desafios, não teria graça. Se bem que eu não queria tanto desafio que nem nós estamos vendo hoje. Mas o fato é que quando você transpõe um desafio, você tem uma atitude, você entra numa vibração, como até o Emílio estava falando da vibração, de cura, de competência. E isso você pode fazer uma analogia com a física, por exemplo, que diz que o universo é uma grande construção mental. Você pode fazer uma analogia com a biologia de crença, que mostra que os genes não são determinantes, mas as nossas emoções agem diretamente no comportamento dos nossos genes. Isso é uma coisa que está muito clara hoje. Isso é descrito. E a gente... Qual é o maior segredo para ter boa saúde? É estar de bem com a vida, é você se amar. Então, quando você está fazendo uma atividade física, o teu sistema neuroimunoendócrino, por exemplo, você está fazendo com prazer, não forçado, ele libera uma substância chamada irisina, que já foi descrita que diminui o risco de Alzheimer. Agora, o que acontece? O sistema neuroimunoendócrino, a biologia de crença são moléculas que se libera dependendo de como você percebe o seu ambiente. E se você está numa vibe boa, você tem, então, a produção de propriedades com terapias. Isso a ciência já defende, isso é pessoal, cuidar do chakra, banho de energização. A ciência já defende a medicina ou isso é uma opinião que o senhor recomenda como médico? Biologia de crença é um fato. Não os constitucionais, mas os genes, eles só agem se tiver um estímulo, e esse estímulo ocorre num organismo pluricelular. É como você percebe o seu meio ambiente, você tem filtro de como você cresceu. Vou dar um exemplo para você. A energia que mais gera substâncias com propriedades terapêuticas é o amor. Eles fizeram um estudo de órfãos da Europa Oriental, que tinham alimentação, tinham educação, tinham atividade física, com os não órfãos, que tinham o amor do pai. Esse estudo está descrito, mostra que ocorre um crescimento físico e mental, um desenvolvimento físico e mental superior naquelas crianças que tiveram o amor dos pais. Então, tudo é energia, gente. Tudo é energia. E você pode, aquilo que fala, a vibração fica muito ruim, a gente fica vendo essas porcarias todas que às vezes estão fora do nosso controle. E aí a gente fica nesse bad mood, a gente sente isso no ar. De fato. Tem um relato seu no Poder da Visualização no livro, você tratou de um paciente com leucemia e eu queria que você contasse pra gente como é que você utilizou tudo que você está falando aqui. Não, na realidade eu não sabia se ajudar ou não, eu mandava ele se visualizar curado.
e surpreendeu a todo mundo. Tem outros milagres aí, como o milagre da Fernanda, que o nome dela não é Fernanda, de que eu ouvi de um plantonista que ela estava com os dias contados, porque o pulmão dela ia virar fibrose. Eu peguei na mão dela, mandei ela visualizar, ela levando o filhinho que estava fora, esperando ela na primeira comunhão, ou no Bar Mitzvah, ou levando no casamento. Ela visualizava, e quando eu pegava na mão dela, a faculdade estava em greve, eu estava no 5º ano de medicina, e quando eu pegava na mão dela e visualizávamos juntos, os parâmetros de frequência cardíaca melhoravam, de pressão melhoravam. Lógico, ela teve antibiótico certo, estava numa UTI de primeira linha, e aí respondeu. Mas a pergunta que fica é: por que esse caso respondeu e não seguiu o comportamento do experiente plantonista da UTI que veio falar para mim que eu estava tratando de um cadáver? Então, a hora que você vê isso, a gente tem a noção de que você estimulando o seu paciente, se ele entrar nessa sua vibração, o resultado é muito melhor. O poder da visualização, ele não é só na saúde. Você pega o Thomas Edison, ele visualizava cidades cheias de luz antes da lâmpada. Você pega o Henry Ford, ele visualizava carroças com pneus de borracha sem cavalos. Você pega o próprio Ziba, ele nunca falou isso para vocês? O Ziba, seu filho. Ele visualizava, ele cantando para milhares antes de escrever a Herminal. Então, eu vou falar uma coisa que isso aconteceu, pode ser coincidência ou não, mas eu queria muito resolver o problema do meu paciente. E aí, quando eu quis isso, as ideias pipocaram, coincidência ou não, um baita de um gênio, pneumologista Marcelo Amato, trouxe um trabalho que era um pré-print, que ainda não era aprovado, mostrando que o corticoide ajudava. Agora, eu quero que as pessoas entendam que isso veio antes de um desejo interno e profundo. E tudo que a gente vive é percepção. Tudo muda quando você muda. Por isso, antes de dormir, aí vou dar dica para o pessoal se ajudar. Opa! Então, tomem 10 respirações profundas e visualize uma noite de sono agradável. Eu rezo. Maravilhoso. Mas faz parte. Eu rezo em todas as línguas, em hebraico. todas as línguas eu Olha, rezo. doutor, poliglota. Essa visualização que o senhor está falando é uma fé? A fé está envolvida nisso, porque você tem que ter a crença. A biologia de crença é fé. Mas para você visualizar, você tem que entender que nós estamos numa onda cerebral beta agora. Mas o que nós temos que entender é que quando a gente tem 7 anos, até os 7 anos de idade, nós temos uma onda teta, que é quando a gente faz todas as programações de como nós vamos tomar as decisões na nossa vida. Para você reverter isso, você tem que entrar na onda teta. Quando você entra na onda teta, quando você toma 10 respirações profundas, relaxa na meditação, rezando, aí nessa hora você está pronto para enxergar o que você quer. Desde os 18 anos eu peço saúde, paz de espírito e felicidade. Depois você vai... Quer mais nada, né, doutor?